Eu vi um pouco da tua história na internet, em algumas entrevistas que você deu, contando a tua história toda, e eu quero conhecer, quero contar essa história para minha turma, para a turma que me assiste. Quem é a Lu, da onde você é e qual é a tua história, Lu? Então, Rafinha, primeiro é um prazer estar aqui. Que isso, prazer te receber. Veio do Paraná só para isso, gente. Isso. Então, obrigado. De Mangueirinha, no sudoeste do Paraná. De repente, vocês nunca ouviram falar em Mangueirinha, fica lá perto de Pato Branco. Lembra da Bozena que falava de Pato Branco? Então, eu vim de Mangueirinha, quase 1.000 quilômetros daqui. E a minha história ela é longa, algumas pessoas acham que ela é triste, mas eu não acho que ela seja triste. Eu acho que a minha história ela é feita de ondas de emoções mesmo. Por isso que o livro se chama Entre Ondas de Emoção, porque ele conta um pouco dessa minha história. Ele conta a minha história até 2015, né? Mas também muita coisa aconteceu de lá para cá. Aliás, muita coisa aconteceu nos últimos dias. Os últimos 60 dias foram... eu posso dizer que até 2015 eu tive ondas. E agora, nesses últimos 60 dias, eu conheci a tsunami. Com certeza eu conheci a tsunami, mas eu sobrevivi a ela. E aí, quando você sai de uma tsunami, como que você sai, né? Você sai muito melhor do que você entrou. Porque, apesar de ainda não estar totalmente recuperada e tal, você começa a dar mais sentido para tudo na vida. Né? Então, eu tive 22 cirurgias já na minha vida. Nesses meus 42 anos. Eu fiz 22 cirurgias. Às vezes as pessoas acham que são cirurgias estéticas, porque o meu problema, né, era um problema que aparentemente era estético. Mas o meu problema era vascular. E as cirurgias, uma delas só foi por estética, aos 14 anos, que eu quase morri na sala. Foi a primeira cirurgia que você fez, é isso? Não foi a primeira. A primeira foi com 8 meses. Com 8 meses de vida, a minha mãe me dando uma papinha, começou a sangrar muito na gengiva, deu uma hemorragia na gengiva, e eu acho que coincidiu porque os dentinhos estavam nascendo. E como o meu problema é uma malformação arteriovenosa, essa malformação era uma manchinha que ninguém dava nada por ela, era inofensiva quando eu nasci, mas ela se enraizava na gengiva pela raiz dos dentes. Ela entrava na gengiva pela raiz dos dentes. E aí, quando começaram a nascer, estourou uma hemorragia. Entendi. Fui para o hospital sem saber o que era, né? Eles fizeram uma cirurgia emergencial, pontearam toda a minha gengiva, que ela nunca mais foi normal. E aí, depois de algum tempo, aquilo começou a evoluir, começou a crescer um voluminho e tal. E sempre, toda a infância, os médicos dizendo: mãe, é hemangioma, não se preocupa que some. Com o tempo some, com o tempo some. O hemangioma é relativamente comum para criança, né? Isso, exatamente. Mas aí até eu quero deixar um alerta aqui, porque eu sei que muita gente vai ouvir. Porque os hemangiomas, eles são tumores benignos, né? E dá lá na infância. Em quase 100% dos casos, eles regridem com o tempo. Então, nasce com a criança e vai regredindo. Sim. Ou evolui até alguns meses e começa a regredir espontaneamente ou com a ajuda de medicação. Existem medicações, até um colírio é uma medicação para certos hemangiomas. Porém, da mesma família do hemangioma, existem as malformações arteriovenosas, existem as manchas vinho do Porto e muitas outras síndromes. E o meu caso foi diagnosticado como um hemangioma, que na época lá a classificação era hemangioma cavernoso, que seria esse tumor benigno, né? Que desapareceria com o tempo. Mas com o tempo ele não desapareceu, ele cresceu. Perfeito. E mesmo ele crescendo, aos 14 anos, né? O médico que me operou era um cirurgião plástico, lá do Paraná, renomadíssimo. Ele olhou para mim e ele disse: não, isso aqui é facinho, isso aqui eu faço 2 pontinhos no queixo, tiro tudo, né? E você sai daqui sem nada. Achou que fosse uma massa qualquer. Aquele tumor benigno que não tinha problema nenhum, né? Mas mal sabia ele que aos 14 anos eu já não teria um hemangioma. Porque se fosse um hemangioma infantil, eu já teria regredido, claro. Né? Mas ele não tinha essa percepção à época. Nessa cirurgia, quando ele foi cortar os 2 pontinhos, claro que começou uma hemorragia imensa ali. Tudo vascularizado. Era tudo vascularizado. Eu tinha 4 artérias irrigando aquelas centenas de veias.
naquela cirurgia, ao invés de 2 pontos, ele deu 16 pontos. Ele cortou do meu queixo até a orelha aqui, para conseguir cauterizar, estancar né? aquela hemorragia que se deu. Naquela situação, então, eu acho que foi a primeira vez, assim, ou a vez que eu vi com mais nitidez o quanto a autoestima era importante para mim. Porque em toda a minha infância, e eu falo que eu aprendi isso no colo da minha mãe, do meu pai também, do meu irmão também, mas a minha mãe era aquela que estava ali todo dia junto. E que está aqui, inclusive, né? Está aqui. Eu aprendi com ela que eu era linda como eu era, né? Ou então que eu era até mais linda por aí, ter um charminho ali, sabe? Que eu era linda como eu era, então eu sempre tive uma autoestima muito alta. E aprendi com meu pai, aprendi com meu irmão que eu era capaz de fazer o que eu quisesse fazer, que eu não era diferente de ninguém, que eu não era menos que ninguém. Sim. Então toda a minha infância foi assim, foi pautada nisso. Eu nunca me senti diferente por conta. Mas ali na adolescência, quando eu resolvi fazer essa cirurgia, vem aquela época assim, 13, 14 anos, o primeiro namorado, o beijo na boca. Eu não tinha beijado na boca ainda. Com quantos anos isso? 13 anos. 13 anos, ok. E aí, o que eu pensava? As minhas amigas já tinham um namoradinho, eu não. E aí eu dizia, poxa, eu sou linda, mas eu não sou como as outras. Pô, Lu, com 13 anos não tinha manjoma e também não tinha beijado? Pô, Lu. Mas como que você vai falar isso antes? Com 13 anos. Se você tivesse me contado antes. Com 14, 15, não tinha manjoma nenhum. Não sabia se eu soubesse. E aí acontece aquela coisa, né? Eu acho que eu nunca vou beijar na boca porque eu tenho uma diferença, eu acho que eu nunca vou ter um namorado porque eu tenho uma diferença, e de repente aparece do céu esse médico e eu resolvo fazer essa cirurgia. Porque o que todos nós queríamos, né? Era acabar com aquele hemangioma e tal. E, claro, eu sempre tive sangramentinhos na infância, sangramentinhos. Não eram tão pequenos assim, mas para mim, que já estava acostumada com eles, né? Claro. Pareciam coisas sem importância. Aí quando eu vou fazer aquela cirurgia e descubro que eu não ia sair do hospital sem nada. Eu só saí do hospital sem esperança de ter uma solução pro meu caso. Aí sim que eu vejo que a autoestima era totalmente imprescindível na minha vida. Porque quando eu saí dali sem esperança, o que aconteceu comigo naquele momento? Puxa, então eu não vou mais beijar na boca, então a vida acabou pra mim, então eu vou ser assim sempre, eu vou ser diferente sempre, aquela coisa toda, vou me jogar no fundo de uma cama e chorar até morrer? Não, eu saí de lá e disse, bom, se ele vai me acompanhar, então que seja só uma companhia, né? Mas ele não vai atrapalhar a minha vida, de jeito nenhum. E eu usava o cabelo solto, porque o hemangioma era bem menorzinho, eu tinha mais cabelo também, né? Porque a gente sempre tem mais cabelo quando é mais novo, né? A vida vai tirando. Né? Eu tinha mais cabelo, aí eu deixava o cabelo solto assim pra dar uma disfarçadinha. Eu comecei a usar rabo de cavalo. Aqui eu tô com o cabelo preso, eu me gosto mais com o cabelo preso. Comecei a usar rabão de cavalo com tudo à mostra. Senão eu não preciso esconder nada de ninguém. Eu sou linda como eu sou perfeita como eu vou viver como eu sou e vou viver bem. Inclusive, vou beijar na boca que eu quiser beijar. E foi isso que aconteceu. O primeiro beijo já foi com quem eu quis, né? E a minha vida simplesmente aconteceu, né? Dali em diante. Uma adolescência normal. Eu fazia ginástica olímpica, eu jogava voleibol, eu trabalhava, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Eu trabalhava de dia e estudava à noite. Sim, vida normal. Até os 21 anos. Que aí aconteceu uma outra situação, de uma outra hemorragia. Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui para assistir o papo na íntegra, ou então clica aqui para assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu!